Entrevista do dia. E hoje, vamos falar sobre a falta de atividade física que está relacionada ao aumento do colesterol, maior resistência à glicose, também danos cardiovasculares, dores nas costas. Quem está em home office, que o diga. Algumas pausas ao longo da jornada podem fazer toda a diferença e evitar dores e problemas na coluna. A gente vai conversar agora com o médico ortopedista especializado em coluna vertebral, Daniel Oliveira. Doutor Daniel, o senhor nos escuta? Está por aí? Bom dia. Me escuto muito bem, Adriana. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, doutor Daniel, e acredito que o senhor vem num momento muito oportuno, porque as pessoas já estão há algum tempo em home office, já há mais de um ano, trabalhando em casa. Alguns tiveram que fazer adaptações na própria casa, para assimilar aí a rotina do trabalho, ter que lidar ainda com a rotina de casa. Então é uma sobrecarga de trabalho maior durante esse período de pandemia, mas fato é que ficar muito tempo sentado pode prejudicar muito, a coluna, e aposto quem está em home office, que está ouvindo a gente, sente bem, sabe bem dessas consequências, doutor Daniel? Exatamente, Adriana. A procura por informações sobre como melhorar o ambiente de trabalho, isso está sendo muito comum. No consultório, várias pessoas que passaram a trabalhar dentro de casa chegam queixando que estão com dores, seja na região lombar, seja na região cervical, justamente porque você saiu de um ambiente que estava bem preparado para a sua jornada de trabalho e mudou para o ambiente de casa, que não estava preparado de forma adequada. Você teve que ajustar, utilizar a própria mesa de jantar para fazer o seu trabalho, cadeira que não era adequada, e somado a isso, a gente teve, com todas essas medidas preventivas e de restrição, a gente teve uma queda enorme na quantidade de atividade física que a gente faz diariamente, Isso pode levar a uma série de problemas, E aí a gente vai destacar não só problemas ortopédicos, mas um aumento de peso, risco de obesidade, aumento de colesterol, riscos de desenvolver diabetes do tipo 2, riscos cardiovasculares, e aí a gente vai falar sobre infarto, AVC, enfim. E além do mais, a diminuição da prática de atividade física, ela baixa a imunidade nossa. Então a gente está num período aí bem delicado, que a gente quer ter toda a nossa imunidade preservada, e quando a gente fica tão restrito em casa e longos períodos sentado, isso pode levar a consequências não tão boas, É interessante, teve um estudo espanhol que ele fez justamente uma mensuração. A sua chance, ele dividiu em 2 grupos, pessoas que praticavam tanto atividade, 30 minutos de atividade física 2 vezes por semana ou mais, e aqueles que eram completamente sedentários. E eles viram que o risco, a mortalidade do grupo sedentário era 8 vezes maior por conta do Covid, comparado com quem faz atividade física. Então é importantíssimo a gente pegar e realizar, seja dentro de casa, seja em ambientes com baixa circulação de pessoas, que realmente a gente está restrito por conta as academias estão fechadas, a questão de aglomeração, isso não é muito interessante, mas é importantíssimo a gente fazer atividade física para fortalecer a coluna, a musculatura, a região abdominal e reduzir essas chances de outros problemas associados com o sedentarismo. E em casa, doutor, por exemplo, na rotina ali diária, durante aquelas 8 horas de trabalho que se transformam em 12, quando a gente está em casa, a gente sabe muito bem como funciona isso. O que a pessoa pode fazer, por exemplo, para minimizar esses efeitos? Levantar de quanto em quantos minutos?
dar uma volta pela casa, às vezes dar uma pausa e fazer alguma atividade ali da rotina, porque de certa forma as atividades simples do dia a dia, por exemplo, lavar uma roupa, lavar uma louça, isso tudo também de certa forma consome, né? Faz o corpo se movimentar, não fica tão parado assim, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essas medidas, assim, o que é possível ser feito para minimizar enquanto a gente não tem, né, esse retorno da prática regular de atividade física. Você falou uma palavra bem interessante, Adriana, movimento, se movimentar. Isso é importantíssimo. A pessoa acaba indo para o home office e fica o dia inteiro assentado, assim, mal levanta para pegar uma água. Então é importante a gente pegar e levantar a cada 30 minutos, nem que seja levantar por 1 minuto, fazer um alongamento, esticar, dar uma volta na mesa e vai fazer um café e volta, né? Exatamente. E lembrar, se é uma situação que você pode trabalhar não somente assentado, por exemplo, que você possa eventualmente utilizar uma bancada mais alta para fazer um trabalho no computador, em que você possa ficar de pé, ou se você está numa reunião que é só por áudio, e que você possa colocar um fone de ouvido e fazer uma pequena caminhada dentro de casa, se movimentar, isso é muito importante. A posição assentada ela é muito prejudicial à coluna, porque é a posição que gera a maior pressão dentro dos nossos discos. Os discos são aqueles pequenos amortecedorzinhos que tem entre as vértebras da coluna. Ele é formado por um anel de cartilagem com conteúdo de gelatina dentro, e se esse anel de cartilagem ele sofre uma pequena fissura, esse conteúdo de gelatina ele pode sair para fora igual uma pasta de dente. E aí essa que é a famosa hérnia de disco. Se ela for para trás e pinça em direção aos nervos que passam na região lombar, ela pode pinçar esse nervo e dar a famosa dor do nervo ciático que desce para a perna e eventualmente vem acompanhado ou não de perda de força ou perda de sensibilidade. Então, a gente ficar longos períodos assentados, você vai aumentar a sua pressão em cima do disco, e se você já tem um disco que já tem algum desgaste, alguma degeneração, você vai estar mais sujeito à formação de hérnias de disco. Isso a gente tem visto muito no consultório, está bem mais comum. Mais frequente, né? Chegar aos pacientes, bem mais frequente, aparecimento de pacientes com hérnias de disco. Sim. E a grande preocupação nossa é que muitas vezes, a maioria das vezes são de tratamento conservador, com fisioterapia e medicamento, mas muitas vezes a gente precisa fazer tratamentos cirúrgicos. E isso demanda internação. Então, você imagina momento, a gente... né, doutor? Exatamente. A gente está num momento, né, em que estão todos os leitos ocupados, né? A gente está tendo restrição do uso de limitação da quantidade de insumos para anestesia, para intubação, para fazer cirurgia com anestesia geral. Então, é uma grande preocupação nossa. Deixa eu falar um pouquinho também das crianças, doutor, porque aí eu vou até tirar uma dúvida minha também, porque eu tenho uma criança de 6 anos em casa fazendo aula online, e assim como eu, muitas famílias tiveram que adaptar também a rotina, né, para assimilar esse novo tipo de atividade. Então, assim como o senhor falou logo no início da entrevista, né, que a sala de jantar virou um escritório, assim também funciona, né, com as aulas online. E para as crianças, eu imagino que a preocupação deva ser ainda maior, porque eu não sei, posso estar enganada, mas imagino que a coluna também está em processo de formação, né? E os danos, quando eles são, quando eles acontecem de forma mais cedo, eu acho que isso pode ser complicado depois também. Agora, como adaptar, por exemplo, a cadeira para a criança? Ela deve fazer aonde? Deitada na cama, né? Porque você sabe que criança não fica parada, né, doutor Daniel? Dificílimo. A gente está numa situação bem complicada. A gente reza para que realmente a gente consiga já criar situações em que as crianças possam voltar às aulas presenciais, porque a gente percebe claramente a diferença e o prejuízo que tem, principalmente para as crianças bem menores, né? As crianças, já os adolescentes, a gente já consegue ter uma consciência, apesar de que muitos querem
não querem gastar aquele tempo assistindo a aula, mas eles têm uma consciência maior e uma capacidade maior de permanecer por períodos mais longos diante de uma tela, assistindo uma aula, o que dificilmente você vai conseguir em crianças abaixo de 6 anos, né? Eu tenho o meu filho, o Rafael, de 4 anos, ele acabou de fazer 5, ele é bem difícil dele pegar e permanecer mais do que 30 minutos, 1 hora em frente à tela, né? Então o senhor está falando com propriedade, né? Como médico, como pai, certeza, né, doutor Daniel? Mas é sempre na cadeira, não é realmente não é na cama, não é no sofá, ele tem que ter uma postura adequada. O ideal é que seja, é claro que isso vai ser da realidade de cada um, mas o ideal é que seja no computador, porque quando você pega o celular ou um tablet, ele acaba mexendo naquilo, colocando no colo. Quando ele coloca no colo, ele já inclina a cabeça para frente, ele fica numa posição que a gente chama de cifose, inclinado todo, com uma postura bem inadequada, e isso realmente pode ter consequências na vida adulta, né? A gente tem que lembrar novamente sobre o movimento, atividade física, são para todos, para as crianças também. A gente tem que compensar isso, permitindo com que eles se movimentem, que eles consigam fazer alguma atividade física para melhorar a postura, para compensar aquele momento que ele teve de uma postura mais inadequada, de um esforço maior. É interessante porque eu observo, às vezes nas aulas de educação física do meu filho, às vezes os professores falam assim: papais, mamães que estão acompanhando, levantem, vamos fazer atividade junto. Aí brincadeiras simples, por exemplo, morto-vivo, né? Porque você levanta, você abaixa, de certa forma você está ali se movimentando, né? E movimentando seu corpo também. As brincadeiras também a gente pode adaptar em casa, né, doutor Daniel? Em vez de dar o celular, né, para a criança ficar, ou até mesmo muito tempo de tela, aí tem aquele problema também do pescoço, né? Que fica muito dolorido. Exato. Quando você fica com o pescoço muito abaixado. Mas a própria brincadeira, né? Quando há movimento na brincadeira, a dança, por exemplo, você coloca uma música, vai dançar com seu filho. Então isso, de certa forma, também está te trazendo benefícios e proporcionando benefícios também ao seu filho, né? Bacana demais isso que você falou, Adriana. Você envolver toda a família numa prática de atividade física, isso vai ser benéfico para todos, isso vai gerar maior interesse de todos, né? Tanto da criança, quando ela vê, ela sozinha, às vezes ela não vai querer fazer aqueles exercícios, mas se você coloca toda a família para realizar, ele vai se sentir muito mais interessado naquele ambiente, naqueles exercícios. Isso vai trazer um benefício para toda a família. Então esse é um ponto bem interessante. Outro dia mesmo eu estava fazendo, eu tenho um casal, né? Eu tenho o Rafael e a Mariana, e eu estava fazendo junto com a minha esposa, nós 4 fazendo atividade física, daquelas tipo funcional online, com coisas em casa mesmo, todo mundo junto, né? fazendo. Sim. E a gente mostrar, dar o exemplo para os nossos filhos da importância de fazer esses exercícios. O exemplo, né? E principalmente as crianças que seguem exemplo mesmo de casa. Se você está sedentário, é claro que eles vão perceber ou tem a tendência, né, de adotar esse tipo de postura. Exemplo é tudo, né, doutor Daniel? Gostaria de ficar horas e horas conversando com o senhor aqui de um assunto tão importante, né, nesse momento de pandemia. Tenho certeza que a gente auxiliou e muito, porque a gente tem professores que nos acompanham, a gente tem estudantes que nos acompanham aqui também, empresários, né, que estão em home office, aquelas pessoas também que fazem outro tipo de atividade, exercem outras profissões, motoristas de aplicativo, motoristas também de táxi. Então todo mundo acompanhando, e eu tenho certeza que a partir de agora eles vão adotar uma outra postura, pelo menos dando aquelas pausas, né, e valorizando aqueles momentos, a rotina do dia a dia, para a gente colocar sempre o corpo em movimento, nem que seja um pouquinho. Um pouco já é melhor que nada, né, doutor Daniel? Obrigada pela entrevista, pela participação. Espero que a gente possa conversar em breve, em outro momento aqui no Super N, viu? Foi um grande prazer e fica o recado para todo mundo. Comece a se movimentar pelo menos 2 vezes por semana, 30 minutos. Isso vai fazer uma grande diferença, um grande impacto na sua saúde e de toda a família. Um abraço a todos, obrigado pelo convite.
Obrigada, doutor Daniel Oliveira, ele que é médico ortopedista, especialista em coluna vertebral, falando com a gente aqui sobre a importância do movimento, principalmente nessa rotina de home office e durante a pandemia.